Você carrega um peso que ninguém vê. Anda entre irmãos na igreja, ora, busca, jejua. Mas dentro de você existe um medo silencioso de ser descoberto, um medo de que alguém perceba o ciclo de recaídas que insiste em te perseguir. Você ama a Deus, deseja ser livre, mas cada queda parece quebrar mais um pedaço do seu coração. Cada oração de arrependimento parece ficar presa no teto. Cada promessa de que dessa vez será diferente se desfaz no primeiro momento de fraqueza. E então vem a culpa. E então vem a vergonha. E então vem o medo de não ser aceito, de não ser digno, de não ser realmente filho, de estar enganando a todos enquanto dentro de você a guerra continua. A luxúria não é apenas um pecado sexual. Em muitos casos, ela é um sintoma. Um sintoma de buracos emocionais que não foram tratados, de vazios espirituais que não foram preenchidos, de prisões espirituais que se instalaram sem serem notadas. E enquanto muitos acreditam que tudo se resume a pecado e fraqueza de carne, continuam presos em ciclos de queda e culpa, sem entender que estão lutando contra algo maior do que apenas impulsos biológicos. Estão lutando contra fortalezas emocionais e espirituais que precisam ser arrancadas pela raiz. Por isso, muitos oram, muitos jejuam, muitos clamam e ainda assim não conseguem se libertar. Porque oram para Deus arrancar o fruto, mas continuam regando a raiz com pensamentos, ambientes e hábitos que alimentam o ciclo. Porque jejuam esperando que a tentação desapareça, mas não tratam as feridas emocionais que servem de combustível para a queda. Porque clamam por força, mas não reconhecem que a libertação exige humildade para pedir ajuda e expor fraquezas. Sem entender que sem tratar o fator emocional e espiritual que alimenta a luxúria, a guerra se torna interminável. Sansão era forte o suficiente para carregar os portões da cidade sobre os ombros, mas não era forte o suficiente para dizer não a Dalila. A força que impressiona o mundo não é a força que liberta a alma. A luxúria é como uma dívida espiritual que cobra juros na forma de vergonha, de estagnação espiritual, de sensação de indignidade. Você até consegue caminhar, mas parece que nunca sai do lugar. Você até tenta adorar, mas sente algo te puxando para trás. Você até quer se aproximar de Deus, mas sente que não é digno, e isso faz com que a distância se torne cada vez maior, enquanto o ciclo se repete. Este vídeo não é para te motivar por alguns minutos antes de você cair novamente. Este vídeo não é para te jogar palavras vazias ou frases motivacionais que somem no primeiro momento de tentação. Este vídeo é um convite. Um convite para você entender as raízes da luxúria na sua vida, e como arrancá-las definitivamente, sem discursos vazios. Um convite para você olhar para dentro, com coragem, e permitir que a luz de Cristo entre nos lugares que você tem escondido por medo e vergonha. Um convite para você perceber que a liberdade é possível, mas ela exige decisões reais, mudanças práticas e um compromisso profundo com a presença de Deus. Se você deseja vencer a luxúria de uma vez por todas, você precisará enfrentar não apenas o ato, mas a raiz. Você precisará reconhecer os buracos emocionais que você tem tentado preencher com prazer imediato. Precisará identificar os ambientes, os hábitos e os pensamentos que estão regando a semente da queda. Precisará buscar responsabilidade espiritual, aprender a vigiar a mente e o coração, e usar a autoridade que você tem em Cristo para quebrar o ciclo de vergonha e recaída. Este não é um processo fácil, mas é um processo possível, e começa quando você decide que não vai mais se conformar em sobreviver em recaídas, mas vai caminhar em liberdade real, de dentro para fora, em Cristo.